boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Laís Viena, sou professora do IFBA Campo Salvador desde 2013, né? Já tem bastante tempo com essa disciplina de História da Bahia, e agora temos esse desafio de fazer a disciplina na modalidade remota, né? Eu espero que vocês gostem, né, do curso. Eu vou apresentar para vocês cada um dos elementos do curso, né, para que a gente, é sempre um diálogo, a gente pode mudar, pode reformular, pode acrescentar, pode tirar, e eu espero que ao longo dessas 5 semanas, que vão ser bem corridas, né, vai passar muito rápido, vai ser um semestre em 5 semanas, que a gente consiga construir um trabalho bem bacana, né, coletivo e bem bacana. Bem, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a própria disciplina. Conteúdos, cronograma, objetivos e avaliações. A primeira questão é sobre os objetivos, né? O objetivo da disciplina é fomentar a compreensão da história da Bahia, relacionando com a história do Brasil e o mundo ocidental, pensando nas aplicações das atividades turísticas, tentando identificar atrativos culturais, né, ao longo da história do Brasil e da Bahia, e destacar as potencialidades do turismo cultural para a história da Bahia, né? Então, a gente vai tentar analisar a história da Bahia além da história de Salvador, né, porque eu acho que é muito centrada, a gente vai discutir um pouco isso hoje. Vamos tentar analisar historicamente a formação territorial e populacional do Estado. Vamos debater algumas especificidades, curiosidades históricas e culturais. E, por fim, vamos ter o desafio de tentar elaborar um material informativo sobre a história da Bahia. Desculpa, gente. Acho que estou ficando gripada. Bem, eu montei já um calendáriozinho. Eita, desculpa. Jesus. Ai, peraí, gente. Deixa eu silenciar aqui. Disparei no... Não, agora passou. Ai, espirrei bem no ouvido de vocês, não foi? Ui. Bem, a primeira coisa que eu queria destacar com vocês é o calendário, né? Nós começamos hoje, dia 18, então, dessa semana até dia 24, a gente tem uma série de atividades síncronas, começando hoje, e assíncronas, que eu já coloquei no Google Sala de Aula. Quais são os conteúdos que nós vamos debater? A gente vai começar discutindo a relação de turismo e história da Bahia. Vamos discutir um pouco da identidade cultural baiana, o que é ser baiano, o que é Bahia. Vamos discutir os conceitos de patrimônio material e imaterial, associando aos atrativos que são próprios do turismo cultural, e vamos conversar um pouquinho sobre a atividade final. Na segunda semana, que a atividade síncrona começa no dia 25 de novembro, né, na quarta-feira que vem, nós vamos começar a discutir alguns aspectos da história da Bahia, começando com a história antes da Bahia ser Bahia, né? A gente vai começar discutindo um pouco sobre história indígena e arqueologia. Vamos discutir sobre o processo de conquista e colonização desse território, um pouco sobre o tráfico escravista e a fundação da cidade de Salvador. Na semana 3, que começa no dia 2 de dezembro até o dia 8, eu, infelizmente, não poderei dar aula na minha casa no dia 2. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa aula gravada e a nossa atividade avaliativa escrita eu vou disponibilizar para vocês ao longo dessa semana, e que vocês podem usar o horário da atividade síncrona da gente. Ou seja, vocês vão ter um vídeo para assistir as atividades. Eu estarei online para tirar qualquer dúvida. Eu só não poderei dar aula, certo? E quais são os conteúdos que a gente vai discutir? Vamos continuar discutindo a história da Bahia, Bahia açucareira, a colonização dos sertões, religiosidades e a Bahia como terra de lutas, né? Vamos discutir uma série de movimentos sociais e movimentos de libertação que ocorreram no nosso território.
Na semana do dia 9, né, a nossa aula síncrona volta ao normal, dia 9, nós vamos discutir a Bahia nos tempos do Império, começando com o 2 de julho. Vamos discutir a República na Bahia, enfatizando na Guerra de Canudos, e vamos discutir algumas questões mais contemporâneas e pensar também um pouco nessa construção. A gente volta, porque a gente começou a discutir na aula de hoje, né, sobre o mito baiano, com a invenção da Bahia na década de 40. Na última semana, na semana 5, no dia 16, já chegando o Natal, nós faremos as nossas apresentações de uma atividade de pesquisa que eu vou passar para vocês, vou explicar no finalzinho da aula de hoje, certo? Até aqui tudo tranquilo. E a nossa atividade avaliativa de recuperação a gente vai marcar depois, porque, enfim, bora ver como é que, se alguém vai para a recuperação. No modo geral, fazendo as coisas direitinhas, não costuma ir ninguém para a recuperação. E quais são as nossas atividades? A primeira é participar dos fóruns. Eu vou toda semana propor 1 ou 2 fóruns para vocês participarem. Quem participar de no mínimo 3 fóruns, vou lá, assistir o vídeo, ler o texto, comentar e participar de 3 ao longo dessas 5 semanas, ganha 2 pontos. A segunda atividade, a atividade 1, é uma resenha de um filme que eu vou indicar hoje para vocês, um filme nacional chamado Narradores de Javé, um dos filmes que eu mais gosto na vida. Eu vou falar dele um pouquinho ao longo da aula. O que é uma resenha? Quando vocês vão escolher no Netflix alguma coisa para assistir, vocês leem antes um comentário sobre o filme, não é? Aqui é um resumo. Resenha é a opinião que vocês vão dar sobre aquele filme. Se aquele filme é interessante, não é, se tem alguma ligação com algo que você queira debater, etc e tal. Eu posso depois, se alguém tiver alguma dúvida, colocar alguns modelos de resenha para vocês, né? Lá no Google Sala de Aula, não lembro aí para vocês. A outra atividade é um resumo de um outro filme, que é um documentário, Atlântico Negro na Rota dos Orixás, que também é muito legal, esse documentário, muito bacana, vocês vão gostar bastante. E esse sim é só um resumo. Depois, a outra atividade eu vou, ao longo das semanas, indicar vários textos, vários. Eu quero que vocês leiam, dentro do possível, todos que vocês se interessarem, que vocês puderem. Mas, como atividade avaliativa, eu só quero que vocês façam um fichamento de um texto. O que é um fichamento? É quando vocês vão lendo o texto e destacando as partes importantes do texto, colocando no número da página. É bem simples. Pode ser por citação ou pode ser o resumo. Ou você extrai do texto uma parte que você considera importante, coloca entre aspas, ou você explica com essas próprias palavras. Também posso explicar isso no Google Sala de Aula depois, colocar o modelo para vocês. A outra atividade é o estudo dirigido, que vocês vão fazer no dia 2 de dezembro, né? Eu, prioritariamente dia 2, mas eu vou deixar disponível ao longo da semana. E finalizaremos com uma apresentação que vocês vão construir um roteiro, vocês vão propor um roteiro de alguma das micro-regiões turísticas da Bahia sobre turismo cultural. Vou explicar já já, quando a gente chegar no mapinha, eu explico isso com mais calma para vocês. Até aqui, alguma questão? Continuando esse diálogo com vocês, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Além do o que é que a Bahia tem. Todo mundo aqui é baiano? Sim. Mas sim. Trabalhou na área. Todo mundo é baiano? Tem alguém que é de fora? Ou que morou fora? Não? Ninguém nunca morou fora? Vocês podem ver pelo sotaque meio estranho, né? Que eu sou baiana, mas fui criada no Rio. Então, sotaque meio doido aí. Mas eu costumo dizer que primeiro eu sou baiana, depois eu sou brasileira. Minha identidade eu sou bem bairrista. Eu acho que com todos os problemas não tem lugar melhor no mundo do que a Bahia. E não tem melhor lugar no mundo do que Salvador. E quando eu era pequena, que eu não morava aqui, na minha infância, minha mãe é baiana, meu pai é carioca. Eu tinha uma série de imagens sobre a Bahia na minha cabeça.
sabe? Bahia era quase um paraíso para mim, que era quando a gente vinha nas férias, eu ia para casa das minhas avós, né? Então, tem toda aquela, na minha cabeça, tem toda a representação de não havia lugar melhor no mundo. E aí, quando eu cresci, que a gente voltei a morar aqui com meus pais, eu decidi que não queria sair mais nunca. Para mim, aqui é o Xangri-Lá. E tem uma questão que permeia a indústria do turismo, que é essa ideia sobre a Bahia, né? Por quê? Né? Tem toda uma aura de a Bahia é o melhor lugar do mundo. Bem, acreditem, isso foi inventado, isso foi promovido para vender pacotes de turismo. Bem, para mim não, no caso, né? Para mim tem questões afetivas familiares. A primeira coisa, o que a Bahia representa para vocês? Se eu pedisse para vocês me mandarem uma fotografia ou me falem uma música ou um filme, o que é que representa a Bahia para vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou, às vezes não, né? A gente mora num lugar desde sempre que reflete muito sobre essas coisas. Mas o que a Bahia, como você representaria a Bahia? Me digam aí. Eu vou começar então. Pronto. Muita história, né? Antes ancestrais, nossas descendências. É mais isso. A nossa cultura, a nossa história. Mas se eu pedisse assim, uma música, um filme, um poema, alguma coisa, você... Ai, pra mim, a Bahia... Olha que é um filme com uma série de questões sociais muito sérias, né? Mas eu de verdade, é um dos filmes que eu mais gosto no mundo, é o Apaiô. Toda vez eu assisto, toda vez eu dou risada. Quem mais, gente? A música, né? Reflete muito a música, né? O axé. A Bahia, né? Reflete muito isso. Cuiá, carnaval. A Bahia também é acolhedora. Ela acolhe todo mundo que vem de fora. Ela acolhe parecendo que é filho da terra dela. Sim. Nós tendemos a ser receptivos, né? Ao contrário de outros lugares. Quem já foi passear em algum lugar e tal, sabe o quanto não é comum. Carnaval, a alegria das pessoas. A gente deu algumas contribuições aqui. A gente vai ver na aula de hoje que muitas dessas ideias são ideias comerciais. Né? Essa ideia de todo mundo é feliz, inclusive, já estampou peças publicitárias para vender pacote turístico. Mas vamos, calma, daqui a pouco a gente chega lá. Quem mais, gente? A nossa culinária também, né? Muito rica. Culinária. Nada mais do que um belo dendê, né? Que não é exatamente da Bahia, né? É nossa herança africana, mas aqui vai ganhar só para ver comida gostosa. Eu não sou bairrista. Mas eu também não sou muito dendê, não, mas eu gosto. Dendê não me faz muito bem, não, mas gosto bastante. Boa do almuqueca, chega o estômago roncou. Quem mais, gente? Acarajé. Na semana eu comi acarajé. Tinha 10 mil anos que eu não comi um acarajé. Gente, um negócio bom. Além disso, a cultura, a capoeira, as festas. Bem, vocês estão me trazendo uma série de ideias sobre a Bahia, né? A gente, como baiano, às vezes a gente percebe pouco o valor, a beleza que tem na nossa cidade e na nossa cultura. Mas que bom que vocês já começaram a perceber. A gente vai ver que, além dessas imagens positivas que se tem sobre a Bahia, há uma série de estereótipos sobre ser baiano, né? Quem já foi para fora pode já ter sofrido alguns dos diversos percalços que acompanham nordestinos, de um modo geral, ao ir para o sul e o sudeste. Eu fiz um Google, digitei no Google Imagens o seguinte: meme de baiano. E aí apareceram essas imagens, né? Um baiano deitado na rede,
tem aqui fazendo chacota, como se baiano nem não servisse para absolutamente nenhum tipo de trabalho, que estivesse o tempo todo na calma, quando ele tem um senhor sentado aqui enquanto tem alguém atirando, não sei o quê. Enfim, tem uma série desses estereótipos que podem ser jocosos, piadas simples, mas que podem ser muito prejudiciais na construção da identidade de um lugar, né? Eu costumo dizer que as pessoas nascem com o privilégio de ser baiano. Tem os que não têm esse privilégio e que têm inveja, né? E constroem uma série de estereótipos. Eu já fui a passeio em outros lugares, e um dos lugares que eu mais percebi o preconceito em relação ao baiano foi em São Paulo, em que até mesmo imitar o sotaque, eu fui imitada. Eu acho o cúmulo do absurdo alguém imitar o sotaque de outra pessoa. Eu fui pedir informação num balcão de informação, e aí a moça, oxe, baiana, é o quê, meu rei? Com essa série de estereótipos de frases que só a Globo acha que baiano fala até hoje. E fiquei muito ofendida, porque era bem no deboche mesmo, né? Porque uma coisa é você falar, nós temos especificidades, nós temos um sotaque, nós temos uma cultura que é diferente das outras, não há mal nenhum nisso. O problema é quando as pessoas pegam esses elementos para colocar de modo a inferiorizar, né? Bem, e você sabe de onde vem esse mito do baiano preguiçoso? Não sei não, eu só sei que eu fico cheia de ódio quando eu ouço isso. Não é? Eu acho que ainda mais tanto que a nossa população é trabalhadeira, o quanto todo mundo, enquanto tem uns festejando, tem festejando, tem milhares trabalhando para que essas festas aconteçam, né? Pois é. Eu acho muito interessante, eu vou botar o link, mas está lá no Google Sala de Aula também, vou botar aqui para vocês verem. Esse mito, ele é construído historicamente, a partir da década de 40. Uma antropóloga, vou pescar o nome dela aqui porque eu não consigo decorar, ela identificou uma série de ideias sobre isso e foi tentando destrinchar historicamente, antropologicamente, de onde surge. O nome dela é Elisete Zanlorenzi. E em 1998, ela defendeu uma tese de doutorado chamada O Mito da Preguiça Baiana, né? Ela passou a tentar estudar de que forma esse estereótipo, que não é benigno, foi construído tanto pela mídia quanto pelas elites. E ela começou a perceber que havia uma ligação muito forte no discurso sobre o mito da preguiça baiana com ideias racistas. Por quê? Ao longo do século XX, houve um grande fluxo migratório de pessoas para o sul e sudeste que estavam se industrializando. E na concorrência pelos cargos, pelas funções de trabalho, foram criados estereótipos de que era melhor contratar o imigrante europeu e não o imigrante nordestino e baiano, especificamente, porque esses eram preguiçosos. Bom mesmo era o imigrante europeu ou o japonês. Esse sim era eficiente, né? E aí ela começa a trazer, na tese de doutorado, uma série de pesquisas econômicas apontando como não há fundamento para falar em preguiça baiana, né? Tanto em termos de produção, tanto em termos de carga horária semanal que as pessoas trabalham, não tem nenhuma justificativa. E essas imagens, elas são antigas na história da Bahia. Por exemplo, uma das historinhas mais conhecidas da história da Bahia é sobre a Ladeira da Preguiça. Vocês conhecem a famosa Ladeira da Preguiça? Já ouviram falar? Já. Sim. Pronto. Essa história, para quem não conhece, era porque a Ladeira da Preguiça era um dos acessos possíveis da Cidade Baixa, da região ali do comércio, onde é a Marinha, a Igreja da Conceição, para a Cidade Alta, né? Faziam o transporte tanto de mercadorias quanto de pessoas, porque as elites andavam em cadeirinhas suspensos nos braços de africanos e afrodescendentes escravizados. E a Ladeira da Preguiça é um cantinho longa e íngreme.
sei se vocês já passaram pela ladeira da preguiça. E aí, quando esses seres humanos que eram submetidos a essas condições absurdas de trabalho paravam para respirar, tanto quem estava nos seus lombos carregados quanto quem estava pela rua passando gritava: sobe, preguiça, para de descansar, preguiça. E aí ficou ladeira da preguiça. Às vezes um absurdo, né? Quem é que estava sentadinho no lombo de alguém sendo carregado? Né? Quem é o preguiçoso nessa história? E nessa série de estereótipos, essa antropóloga, ela começa a perceber como essa ideia começa a ser apropriada pelas pessoas, tanto pelas elites baianas, que consideravam os seus, entre aspas, serviçais como preguiçosos, quanto no próprio discurso cultural. Eu vou mostrar para vocês agorinha um vídeo que foi produzido pela Disney, né, que é intitulado Você Já Foi à Bahia, que é o Pato Donald e o Zé Carioca mostrando o que seria a Bahia para eles, né? Uma série de estereótipos sobre a Bahia, e essa imagem de exotismo, malemolência, preguiça, acaba sendo algo assimilado por alguns artistas, como Ari Barroso, Dorival Caymmi, até mesmo Gilberto Gil, Caetano, que tentam reverter esse tom jocoso, como se fosse algo depreciativo, como algo a ser percebido na sociedade. Né? Vou botar aqui o videozinho para vocês assistirem rapidinho. Se vocês já viram. É bem antigo, mas nem todo mundo assistiu esse videozinho da Disney. É só um trechinho que eu vou botar para vocês. Cadê? Tô conseguindo ver direitinho aí, gente? Have you been to Bahia, Donald? No? Well, let's go. If you go to Bahia, my friend, you'll Se never você for à Bahia, você nunca vai retornar. Have you been to Bahia, Donald? Well, let's go. Teve vatapá, teve caruru, teve munguzá. Do you like the samba? Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, a lembrança das donzelas do tempo do imperador. Tudo na Bahia faz a gente querer ver. A Bahia tem um jeito e tem uma terra dentro. Have you been to Bahia, bro? Well, let's go. When you go to Bahia, my friend, you'll never return. Quando você for à Bahia, você não vai querer retornar, né? E aí vai falando da culinária, vai falando das mulheres, uma série de imagens que vão ser construídas por Dorival Caymmi também, né? Ele participa desse vídeo da Disney, e que vão ganhar áreas de história oficial, né? Digamos assim. Mas, bem, a história não é feita de estereótipos, né? Deixa eu parar aqui a transmissão. O que vocês acharam? Vocês já tinham assistido esse videozinho da Disney? Diana perguntou aqui se o povo nordestino sofre mais preconceito. Eu não sei colocar na escala, mas nordestino e nortista, né, sofrem bastante preconceito. Inclusive, eles chamam de forma genérica. No Rio, qualquer um que passa de Minas Gerais é Paraíba. Em São Paulo, qualquer um que passa de Minas Gerais é baiano. E falam como se fosse, sei lá. Não consigo entender o porquê, não. Mas bem, não vou falar dessas questões. Deixa quieto, vamos falar de coisas boas, não é? Quando a gente não tem algo, né? Não tem um ditado que diz assim, quando a gente não tem nada de bom para dizer de uma pessoa, a gente passa de hoje. Bem, tem um videozinho. E
Aí que entra uma coisa bastante interessante que a antropóloga fala, e que eu até coloquei um texto de uma professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, que ela fala como essas imagens começam a ser vendidas, né? Se vocês observarem aqui, a imagem está ruim, mas não tem como melhorar, não. Desculpa, gente, eu tirei do texto, né? Mas a primeira imagem aqui, vou colocar com fundo aqui para vocês. Ela diz assim: quem nunca sonhou em descobrir por que o baiano sempre sorri? Sério? É mesmo? O baiano sempre sorri. Estou aqui, ó, gargalhando. Nem te conto. Cria uma série de imagens que tipo, nada faz sentido. Uma montagem que está a Igreja do Bonfim, com carnaval, com baiana, ou seja, tanto faz o que a Bahia é, que importa o estereótipo que é criado sobre ela. São 365 dias de festa, são 365 igrejas, ninguém aqui trabalha, a gente fica emendando festa com festa, né? Baiano só quer saber de festa, baiano não faz mais nada da vida. Tem uma peça da Bahia, não, da Embratur, né, do governo federal da década de 80, que chamava as pessoas para virem passar férias, onde sempre é férias. Vocês estão de férias aí, não estão? Você também, ó. Que legal, viu? Férias zona que a gente tem, não é não? A gente não faz nada, a gente só tem férias. Não é isso? Não é desrespeitoso? Não é ofensivo? Eu fico retada. Vou mentir. Eu odeio esses estereótipos que vão construir. Para vocês terem ideia, eu tenho também um outro videozinho, esse produzido pela Bahia Tour, que traz uma série dessas imagens sobre a Bahia. Peraí, deixa eu voltar aqui para vocês assistirem, depois eu quero pedir para vocês comentarem um pouquinho o que vocês acham. Se sou eu que sou muito sisuda ou estão forçando a barra. Tá muito baixo, né, gente? Você conseguiu ouvir? Tá muito baixo. Deixa eu ver se aumenta agora. Oxe, não é difícil, isso é hora. Mas, menina, a gente não quer não, moça. A gente tem que estudar agora. Peraí, a gente saiu tudo no lugar agora. Colocou 3 crocodilos no norte. Coisa mais. Pronto, voltamos para a Bahia. É só umas imagens, não tem problema se não tiver o áudio, não. Mas olha aí, todo mundo sorrindo, todo mundo felizão. Os turistas são todos brancos. Com chapéuzinho de Indiana Jones. Aí os atrativos culturais. Turistas brancos. Ah, tem um turista que não é branco. Bom. Visitar a Bahia é uma experiência de vida impossível de esquecer. Todo mundo na rede. É sol, é praia, é mar, é montanha. Mas a Bahia é muito mais. Alguns atribuem o fascínio irresistível que este estado brasileiro, de cultura e história marcantes, exerce sobre seus visitantes a sua exuberância natural. Outros garantem que a chave deste sucesso reside na hospitalidade e beleza de sua gente. Há quem diga que uma aura mística que faz a alma do Brasil aqui pulsar com mais autenticidade não é encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Tudo isso é verdade. E a Bahia é muito, muito mais. Então, sei. Vou voltar para outros. E aí? Vocês já pararam para pensar nesse tanto de estereótipo que é construído?
Isso daí é para poder chamar turista, né? Bota todo mundo rindo, mas estão todos, né? Para poder chamar os turistas para poder vir para cá. Mas não mostra a parte real da Bahia, né? A violência como tá, né? E não só isso, né? É uma série de estereótipos sobre a população. Porque uma coisa é mostrar o cenário. Não vou questionar que temos paisagens belíssimas. Mas é criado um estereótipo sobre as pessoas. É impossível um lugar que todo mundo seja feliz o tempo todo. Não existe. Né? Todo mundo sorrindo com cara de Palerma. Não existe esse lugar. Né? E é vendida essa ideia da felicidade. A Bahia é a terra da felicidade. Enfim, tá todo mundo rindo que tá de férias. Mas quem tá servindo lá botando, ainda mais para quem é da área de turismo, que não tem feriado no final de semana, realmente tem que estar saindo do sol, né? No meio do sol, né? Debaixo de um sol. Carregando, servindo pessoas, como se tivesse, sei lá o que. Enfim, vamos lá. Já mostrei esse videozinho. Bem, discutindo esses estereótipos, o que eu queria falar com vocês? É que a nossa disciplina de História da Bahia, ela tem uma ligação muito forte com um dos campos do turismo que são importantíssimos, que é o turismo cultural. Né? A gente sabe que entre diversos atrativos turísticos que o estado da Bahia tem, está, obviamente, as riquezas naturais. Né? As paisagens, as praias, Chapada Diamantina, os cenários, os passeios de barco, enfim. Mas o que torna a Bahia única não é isso. Porque praia tem em qualquer lugar. Passeio de barco tem em qualquer lugar, a montanha tem um monte de lugar, enfim. O que torna a Bahia um destino único, né, que anualmente milhares de pessoas procuram para visitar, é o turismo cultural. Né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho em como a gente precisa aprender sobre esses aspectos para que a gente possa observar melhor as potencialidades do turismo no estado da Bahia. Por exemplo, a gente tem uma série de elementos de dança, festas, religiosidade, culinária, edifícios e construções, museus e monumentos que a gente só tem aqui na Bahia. O turista só vai encontrar aqui. Ele precisa vir para cá para visitar. O campo do turismo, que estuda esse aspecto do turismo, é chamado turismo cultural, que é aquele que compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência, né, à experiência das pessoas em relação ao patrimônio histórico e cultural, a eventos culturais, e que, com isso, busquem promover e valorizar os bens materiais e imateriais da cultura. Falei complicado agora? Compliquei um pouquinho? Bem, eu vou exemplificar que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O turismo cultural, ele compreende atrativos que são ligados à história, à religião, à mística e esotérica. Turismo étnico, turismo cinematográfico, arqueológico e gastronômico. Eu vou explicar um por um para vocês entenderem que tem alguém com o microfone ligado. Paulo, liga o microfone. Então, o turismo cultural ele é ligado à experiência a cada um desses campos da cultura, né? Tanto em termos religiosos, em termos da história, em termos de culinária, em termos de pesquisas arqueológicas. E a Bahia tem atrativo para todos esses exemplos de turismo cultural. Por exemplo, quem quiser conhecer mais sobre a história do Brasil, ou quem gostar de história, vai ter aqui na Bahia uma série de elementos para estudar. Vai ter o 2 de julho, por exemplo, que é uma festividade que comemora a independência do Brasil, né? E a gente vai estudar isso ao longo dessa unidade. A independência do Brasil se deu na Bahia, né? O que assegurou a independência e a unidade do Estado brasileiro foi a luta
promovida aqui no território da Bahia. Pode ir ao Monte Pascoal, que segundo as narrativas tradicionais foi o primeiro ponto que os europeus avistaram quando começaram o processo de conquista e destruição desse território. Tem uma série de museus que pode visitar e que tem uma série de elementos de acervo, de esculturas, obras de arte que podem contar sobre essa história. Um exemplo é o Museu da Misericórdia. Eu vou levar vocês com a visita guiada online, infelizmente. Eu sempre faço essa visita presencial, né? Mas em tempos de pandemia, a gente vai visitar online daqui nas aulas seguintes. E ainda tem elementos bastante diferentes para contar essa história da Bahia, né? Por exemplo, alguém já ouviu falar em Igatu? Uma cidadezinha na Chapada Diamantina, não? Igatu, no iniciozinho do século XX, teve um ciclo de extração de diamantes muito próspero, né? Eles ficaram muito ricos. Só que o veio de diamantes acabou. E aí ficou uma cidadezinha como se fosse uma cidade fantasma. É muito interessante, é muito bonito. Bem no alto da montanha, assim, você vê o horizonte longe e é como se fosse uma cidade fantasma. As pessoas deixaram as casas e foram embora. Como se tivesse parado no tempo, como se tivesse parado na década de 30. A gente vai ver um pouquinho, vou mostrar para vocês mais adiante. Quem quiser vir à Bahia por questões religiosas, também vai encontrar uma série de elementos que só tem aqui. Só tem a Igreja do Bonfim aqui. Só tem Procissão da Boa Morte aqui. Só vai ter terreiros de candomblé, né, os originais, os que foram inicialmente construídos na América Portuguesa, aqui na Bahia. Né? A gente sabe que a crença nos orixás, ela é africana, da costa ocidental africana, mas é aqui na Bahia que ela vai ganhar um outro significado, né? Em que diversos grupos de seres humanos que foram forçados ao trabalho escravo vão aqui mesclar uma série desses elementos formando o candomblé. Não tem candomblé na África, né? É aqui na Bahia que isso vai ser gestado. Temos como exemplo também as danças, né? Como o Ileaê, as festas. A gente vai ter patrimônio arqueológico, que também só tem aqui, eu vou falar disso um pouquinho mais na próxima aula, que são os elementos, os vestígios da história deixados pelos indígenas antes da chegada dos europeus. Então, a gente tem, por exemplo, em Central, que é uma cidade próxima a Irecê, você tem um museu arqueológico. Na Chapada Diamantina, em diversos municípios, Morro do Chapéu, Lençóis, Mucugê, Andaraí, você vai ter uma série de inscrições, como essa aqui que vocês estão vendo, desenhos feitos em paredões rochosos. Né? A gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso na próxima aula. E quem vier para a Bahia, só aqui que vai encontrar isso aqui. Eu já estou com fome, vou ficar com um pouquinho mais agora. Só aqui vai encontrar Maniçoba, Santa Amaro. Só aqui vai encontrar cortado de palma da região de Irecê. Sabe o que é cortado de palma? É como se fosse uma espécie de cacto, em que corta bem pequenininho, assim, faz um folgadinho, uma delícia. Pensa num negócio gostoso. Bode assado em Feira de Santana, muqueca de baiacu só em Itaparica. Tem alguém de Itaparica aqui para contar essa história? Eu nunca comi, não. Não tenho coragem. Vocês sabem o que é baiacu, né? Sei. Valença também tem muito. Tem? Muqueca, eu nunca tive coragem. Você já teve coragem de comer? Nunca comi, não. Mas lá em casa, meu pai comia. Mas eu nunca comi, não. Não sei se vocês sabem, gente, baiacu é um peixinho que quando sai da água ele incha, assim. E ele tem uma veiazinha que corre veneno que é letal, tão letal que a pessoa que comer não consegue chegar no hospital, já chega morta. E em Itaparica, né, principalmente no distrito, não sei se é distrito, é distrito de Mar Grande, Baiacu, que o pessoal de lá chama de baiaco, para não dar rima. Aí a rima fica pior ainda, mas enfim. Sabe tirar exatamente a veiazinha do peixe, e aí
pessoa come e não mostra. Eu, sinceramente, eu até gosto de peixe, mas esse aí eu sou fora. E parece que eu já ouvi, não sei se é verdade, mas só lá em Itaparica e no Japão é que tem essa tática, essa técnica assim, de saber tirar tão exatamente a veiazinha com veneno para não matar as pessoas. E também um outro roteiro possível para quem se interessa por turismo cultural é o turismo cinematográfico. Olha só, a Bahia já foi cenário para uma série de filmes. E tem gente que é cinéfilo, né, que gosta de filme, que visita os lugares para poder visitar os cenários dos filmes. Um dos cenários, quem é fã de Opaió, que nem eu, é a Escadaria do Carmo. Né? Não sei se vocês já repararam que em Opaió os meninos começam descendo de papel, como é o nome? De caixa, papelão. Começa descendo de papelão de bunda, os meninos de Dona... Como era o nome da... Meu Deus, você assistindo de novo, ó, tô esquecendo. Que era a dona da casa toda, como era o nome dela? Dona... Tá na ponta da língua. Enfim, não lembro agora. Dona... Daqui a pouco o nome veio na cabeça. Bem, vamos lá, voltar. Eu vou voltar os slides todos agora, pra gente... Agora que eu já dei o exemplo, para ver se vocês... se ficou mais fácil para entender o que é turismo cultural. Vamos lá, ler com calma. Turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos ligados ao patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais. Ou seja, é um aspecto do turismo que está preocupado em mostrar como atrativo para o turista a cultura daquele determinado lugar. Coisas que só vai ter naquele lugar. É tipo, comparando com outros lugares. Você vai... Me diga aí um lugar. Qualquer um. Diz aí, gente, um lugar. Não, tem que ser aqui. Em algum lugar na Rebinga. Cachoeira. Cachoeira, pronto. Quem for em Cachoeira não pode deixar de ir na festa da Boa Morte. Não pode deixar de ir comer maniçoba. Não pode deixar de sentar na beira... Eu acho que não sei porque vai falar nessa brincadeira. Gente, tem alguém com o microfone. Não pode deixar de olhar o rio Paraguaçu, né? Sentar ali na beira, ver o rio, ficar olhando São Félix do outro lado. Tem uma série de coisas que são feitas para você ser um turista, né? Você vai já procurando essas experiências, procurando esses atrativos culturais. É diferente, por exemplo, de quem quer viajar para ir para a praia. Eu, por exemplo, eu já fui para Valença algumas vezes e já fui para Guaimbi. Eu sempre para Guaimbi e Guaimbi, né? Bem, não tem museu, não tem atrativos culturais assim. Tem o rio, tem a praia. Né? Eu não fiz turismo cultural, eu fiz turismo de apreciação das paisagens, das riquezas naturais. É diferente. Eu fui para Valença passear e fui na feira. Fui procurar cerâmica, que só tem por lá, aqui na região do Baixo Sul. Eu fui comer muqueca com banana cortadinha do lado, que é a melhor coisa que já inventaram no mundo. Também estou com fome. Também amo, professora. Estou apaixonada por muqueca com não banana. É? Meu Deus, quem inventou merece um Oscar e um Nobel Minha junto. sogra, Porque é um negócio sogra gostoso. do Ceará, ela nunca tinha comido. Aí ela ficou um pouquinho assim, mas hoje em dia é apaixonada por muqueca com banana. Meu Deus, que negócio gostoso. Uma muquequinha de camarão com a bananinha assim, cortadinha do Ave Maria. Não fiz mais nada. E agora meu estômago tá roncando altão. Você acaba de ter ouvido pelo microfone, meu estômago roncando. Entenderam o que é turismo cultural? Ficou mais claro agora?
e os tipos, que foi um pouquinho do que eu exemplifiquei para vocês. Turismo histórico, religioso, místico, esotérico. Eu não coloquei místico e esotérico porque eu esqueci. Mas um exemplo de turismo místico e esotérico é em Andaraí. Tem um aeroporto de ET. Sabiam disso? Tem a placa. Podem estacionar aqui. Você sabia disso, não? Então, eles nunca chegaram, talvez, porque eles olhem nenhum motivo para estacionar aqui. O exemplo de turismo étnico. Eu não gosto muito desse termo, porque me parece um pouco de folclore sobre a cultura dos outros. Tipo, étnico, todo mundo é étnico, né? O parisiense é étnico, o londrino é étnico, todo mundo tem sua etnia, todo mundo tem seus costumes próprios, mas os brancos ocidentais tendem a considerar que o outro é o exótico, o outro tem etnia, né? Eu não gosto muito dessa ideia do turismo étnico, não, que me parece um pouquinho século XIX, uma coisa meio beirando ideias racistas. Não gosto desse termo, isso eu nem exemplifiquei. O cinematográfico, arqueológico, gastronômico. Certo? Até aqui estamos tudo ok, não é? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Vamos lá. Vamos tornar um pouquinho mais completo. Ah, não, na verdade tem que... Peraí, gente. Eu voltei, mas eu tenho que ir para... volte. Bem, mas isso tudo que eu estou falando para vocês, eu tenho que procurar destacar, vocês não podem esquecer disso, é que muitas vezes a gente fala desses atrativos culturais, desses atrativos turísticos, focando só em Salvador. A gente esquece da potencialidade que o turismo no estado da Bahia tem. Por exemplo, Valença é muito legal. Não é só lugar de passagem para Morro ou para outros lugares. É uma cidade que tem pontos de interesse e que as economias locais poderiam aproveitar para atrair turistas, né? Tem uma série de povoados ali por perto, não sei quem foi que falou de Valença, de comunidades quilombolas, de comunidades pesqueiras, que são belíssimas, assim, tem paisagens lindas ali naquela região, e que não são visitadas, poderiam gerar renda para a população, poderiam trazer para o turista uma experiência um pouco mais rica do que a Bahia ou de visitar esses territórios, né? Que é um impasse do turismo, muitas vezes, né? As pessoas pensam no turismo exploratório, aquele que o turista chega parecendo um cupim, destruindo tudo que tem pelo caminho. Não é esse tipo de turismo que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que o turismo, como ramo econômico, ele pode contribuir muito para as populações locais, trazendo renda, gerando emprego, se ele for bem administrado, se ele for pensado com uma gestão pensando tanto na ecologia do lugar quanto nas comunidades, né? A gente sabe que todos os anos, no verão, Itaparica, essa região do Baixo Sul, é invadida de turistas, falta água, falta luz, falta comida, a cidade fica suja, não tem estrutura para receber esse tanto de gente, né? A gente tem que pensar outras formas de construção sobre o turismo, pensando o limite daquele território, daquele lugar, e pensando também nos benefícios, né? É importante esse tipo de renda. Muitas das comunidades, a principal economia vai ser o turismo. Passa o ano todo esperando para o turismo. Eu já dei aula em Itaparica uma época e no verão era impossível. Não tem como, as pessoas estão produzindo a sua renda, que às vezes é a renda que ajuda no ano todo. Então está na correria, está vendendo na praia, está vendendo em barraca, enfim. E se a gente parar para pensar, Salvador só tem época de chuva de março a junho, né? O resto do ano a gente tem um clima menos, poderia aproveitar mais, poderiam incentivar mais a vinda de turistas sem sobrecarregar no verão. Mas, enfim, a gente tem que pensar outras questões. E pensar também em outros territórios que não são litorâneos e que têm, ao longo do ano inteiro, um grande atrativo
turístico. A região da Chapada, tirando de setembro a fevereiro, que é meio seco, o resto do ano é maravilhoso. É lindo. Alguém já foi para a Chapada? Conhece ou é da região? Alguém? Ninguém? Vitória já foi. Bem, a gente vai ver algumas, um pouquinho, a gente vai te dar um pouquinho sobre cada um desses territórios, vocês vão ver, vão ficar apaixonados, vão querer ir. Vou começar a botar moedinha aí no cofrinho para fazer esse passeio. Tem muita gente, inclusive, que já foi para outros lugares e não conhece a Chapada. Vitória disse que sempre em junho. Eu já fui algumas vezes, na época de faculdade, fui recentemente, eu adoro. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu comprava uma fazenda e ficava lá. Deixa eu ver se eu fazia assim, eu fazia. Com gosto. Ficava por lá mesmo. Pois bem, a gente precisa atentar não só na área de história, como também nesse campo do turismo, e a gente precisa pensar as regionalidades, a gente precisa pensar o local, além desses grandes centros. Pensar, por exemplo, nas construções sobre o espaço, na relação com o tempo, porque a história da Bahia, ela não é a história da Bahia, é a história das Bahias. Nós temos uma série de territórios que compreendem esse território, esse estado chamado Bahia, ao longo de um século de gestação sobre esse território, né? E a gente muitas vezes fala da história da Bahia e do turismo na Bahia de forma muito localizada em Salvador e às vezes no Recôncavo, nem sempre. Normalmente falam muito polarizado em Salvador, litoral norte, que agora está mais em moda, né? Ou pula, vai para Morro de São Paulo e outras dessas cidades que são mais badaladas, e esquece como as comunidades e as economias, tanto do Estado quanto as economias do município, poderiam gerar renda utilizando esses locais como fonte para o turismo. E aí que a gente vai para a nossa atividade da resenha, né? Eu vou mostrar só um trechinho desse filme. A gente não vai... eu esqueci de falar das questões dos horários com vocês, mas fiquem tranquilos que a gente não vai... O horário da gente é até 9, mas a gente... Vou tentar nunca ir até 9, porque eu sei o quanto é cansativo ficar tanto tempo conectado, tá? Nem vou passar o trechinho narrador de Javé, não. Ao longo da semana, quem tiver dúvida, já está lá no Sala de Aula, a gente vai voltar a falar sobre o Sala de Aula, ou acessa ele até o final da aula. Esse filme é muito legal. É a história de uma comunidade que é surpreendida pela construção de uma hidrelétrica. Chegam os engenheiros e dizem, olha, para o progresso do país, a gente vai ter que destruir a cidade de vocês toda, construir uma hidrelétrica para gerar energia. E aí eles ficam com a mão na cabeça, porque eles já têm séculos vivendo naquele local ali, é a terra deles, é a cidade deles, é a comunidade deles. E aí que eles chegam à ideia e perguntam para os engenheiros que o único jeito da hidrelétrica não passar pela cidade deles é se tivesse alguma história para contar sobre essa cidade, que justificasse a sobrevivência dessa cidade. E aí começa o filme a ficar bem divertido. Eles chamam a única pessoa que poderia escrever essa história, chamada Antônio Biar. Mas Antônio Biar é uma figura para escrever essa história grande de Javé. Porque não podia ser história mentirinha, não. É história grande. E aí traz uma série de debates que são bem interessantes para quem gosta de história, eu sou suspeita, para pensar essa ideia da construção a grande história, a história dos heróis, dos generais, dos grandes personagens e a história das pessoas comuns. Quem é que faz a história? Esses grandes personagens ou as pessoas comuns? Quem é que faz? Eu acho que é dormiram? comuns. Pois é, né? Mas às vezes, nos livros de história, só aparecem esses grandes personagens, como se eles decidissem tudo, se eles fizessem tudo, que é como se eles fossem as únicas pessoas importantes na história. E esse filme Narrador de Javé fala muito disso, de como nós, pessoas comuns, nós fazemos parte da história, nós somos agentes da história, nós construímos a história, nós contamos a história, certo?
O filme tem 1 hora e pouquinha, não é bem curto, tem cenas de humor, tem confusão, eu acho que vocês vão gostar. E aí, ao longo da semana, a gente vai conversando sobre esse filme. Bem, para ir dando prosseguimento à nossa disciplina hoje, eu ainda queria falar sobre alguns aspectos com vocês. Bem, nessa ideia das histórias locais, dessas histórias localizadas em outros territórios que não Salvador, o nome do filme é Narradores de Javé. Vou botar aqui o link para não ter erro. Peraí. Acho que até já passou na Globo. Pode ser que alguns de vocês já tenham até assistido. Bem, o território do estado da Bahia, ele foi dividido em zonas turísticas, né? Vocês podem observar aí, tem. Tá muito pequeno? Dá para ver, gente? Ou tá pequeno? A gente tem Costa do Coqueiro, né? Observem em cima de Salvador, Bahia de Todos os Santos, Salvador está inserida, a Costa do Dendê, que vai essa região do Baixo Sul, Costa do Cacau, que é a região de Ilhas e Itabuna, Costa do Descobrimento, que é uma palavra que eu odeio, a gente vai falar isso na próxima aula, é Porto Seguro, essa região, e Costa das Baleias, que é a região que tem um listamento grande de baleias. No centro de verde escuro da Chapada Diamantina, e temos o caminho do Oeste, que é a região do Centro-Oeste, né? A região de Barreiras, esse território e tal. E ainda tem alguns caminhos do Oeste, caminho do Sertão e caminhos do Sudoeste, que é a região de Vitória da Conquista. E ainda tem a região dos Cânions de São Francisco. Mas sim, por que a professora está falando disso? Porque o nosso trabalho de encerramento da disciplina vai ser uma pesquisa sobre esses territórios. Eu quero que... eu vou explicar isso com calma ao longo das semanas, mas eu quero que vocês... A gente vai sortear isso na próxima aula para não ter problema. Só quero que, na semana que vem, eu só quero que vocês formem duplas ou trios, certo? E na semana que vem eu vou sortear que região cada dupla ou trio vai ficar. E o que eu quero que vocês façam? Em cada um desses territórios, eu quero que vocês pesquisem um atrativo cultural, certo? Eu não quero praia, eu não quero a chapada, a parte natural da coisa. Eu quero atrativos culturais, coisas que seres humanos tenham produzido. Tá bom que paisagem ser humano também produz, mas entenda, tira essa parte de paisagem. Eu quero que vocês foquem em aspectos da culinária, da arquitetura, da religiosidade, das artes plásticas, enfim, do turismo místico. Vamos lá, vai que alguém queira falar sobre o aeroporto de ET. Eu quero que vocês pesquisem cada uma dessas regiões, um desses aspectos, e vocês vão produzir um materialzinho para vender um pacote turístico. Eu e os seus colegas seremos turistas querendo indicações do que fazer na Costa do Descobrimento. O que vocês vão fazer? Vão preparar um materialzinho, um PowerPointzinho, mostrando para a gente, explicando para a gente o que eu posso visitar na Costa do Descobrimento. Ah, lá é fácil de chegar, você chega de avião, o clima é sempre ameno, tem uma rede hoteleira gigante, e lá você pode visitar a Aldeia dos Pataxós, você pode visitar a igreja no Centro Histórico de Porto Seguro, você pode visitar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Certo? Vocês vão ser agentes de venda de pacotes de turismo. Mas para isso vocês precisam pesquisar sobre cada um desses territórios. O que vocês acham da proposta? Tá boa a prova. Tá bom, que é Tranquilo? Né? É bom a gente pesquisar mesmo. Vai pesquisar direitinho. Vocês podem fazer desse jeito que eu estou falando, construir o roteiro, ou podem identificar só um atrativo turístico. Por exemplo, digamos que eu pegue
Bahia de Todos os Santos. Então, eu vou falar sobre cachoeira. E eu quero falar sobre o Seminário de Belém de Cachoeira, que é uma igreja jesuíta do século XVII, que está no povoado de Belém de Cachoeira. E aí eu vou estudar sobre essa igreja, vou mostrar o estilo arquitetônico, vou mostrar o que tem dentro da igreja, o que as pessoas podem encontrar lá dentro. Certo? Vocês podem escolher. Ou fazer o roteiro, falar um pouquinho sobre cada coisa, ou focar em um atrativo cultural. Eu quero falar sobre a Boa Morte. Então, eu vou estudar sobre a Festa Boa Morte, vou explicar direitinho para os meus colegas o que é a Festa Boa Morte, por que é interessante visitar, etc. e tal. Prefiro a segunda opção, pronto. Hã? Eu prefiro sobre a segunda opção. Então, aí fica a critério de vocês. Vocês podem decidir em equipe, e ou em dupla, ou em trio. Na semana que vem aí vocês me dão os nomes e a gente faz o sorteio. Cada região ficar com uma pessoa. Eu prefiro dupla ou trio. Alguém quer fazer individual, Façam em equipe, é sempre melhor. Quer dizer, nem sempre, mas é bom trabalhar em equipe, aprender a trabalhar em equipe é importante. Certo? Eu vou colocar isso bem detalhadozinho lá no Google Sala de Aula, direitinho, para não ter dúvida. Bem, deixa eu dar prosseguimento aqui. Para encerrar a nossa aula de hoje, eu queria focar com vocês uma questão. Eu gosto muito de saber a utilidade das coisas. Não sei vocês, mas eu só quero aprender uma coisa se eu souber que eu tenho uma utilidade para aquilo. E aí eu pergunto para vocês, para que estudar? Eu vou falar, viu, Anderson? A gente vai voltar a tentar entrar no tutorial daqui a pouquinho, tá? Eu vou terminar essa parte e a gente foca nessa parte técnica aí da coisa. Para que estudar História da Bahia, se eu estou fazendo um curso técnico de hospedagem? Não vou usar assim de forma tão imediata na minha futura profissão. Para que estudar História da Bahia? Primeiro que é uma questão de conhecimentos, né? Por questão da gente morar num estado, então a gente tem que ter um conhecimento do nosso estado, da nossa cultura em geral, de tudo. E também por questão de estar estudando turismo, a questão do turista vir ao nosso estado, muitas vezes eles até querem saber mais aprofundado sobre o assunto, sobre a história da Bahia, por exemplo, né? Sobre a história do estado. Então, é necessário que a gente saiba. Nem que saiba o básico ou por cima, não seja tão aprofundado, porque é muita coisa, mas pelo menos o básico para poder informar. Justamente, excelente sua contribuição. Eu ia focar justamente nesses dois pontos. O primeiro, a questão da nossa formação cidadã. A gente só é bom cidadão quando a gente sabe a nossa história, quando a gente sabe de onde a gente vem, quando a gente sabe o valor da nossa terra, da nossa casa, da nossa família. A gente só consegue construir um bom senso de cidadania, de pertencimento, quando a gente consegue reconhecer o valor dessa nossa história. Eu sou suspeita, eu adoro a história da Bahia. Eu estudei desde sempre sobre a história da Bahia, estudei no mestrado, estudei no doutorado e continuo desenvolvendo pesquisa sobre a história da Bahia. Né? Eu acho que eu sou bairrista, já disse, assumida, e acho que digamos que na história você gosta de guerra, tem guerra. Você gosta de história sobre história da medicina, para saber a história de peca, de doença, vai ter também. Você gosta de história da culinária. Oxe, aí que vai ter coisa para escrever. Qualquer aspecto que você acha interessante sobre a história de um lugar, aqui na Bahia você tem para pesquisar. Né? Então, por isso que a nossa disciplina vai buscar valorizar esses conhecimentos que a gente já tem. Cada um de vocês tem um pouquinho de informação, embora na escola não seja... não tem um grande foco sobre a história da Bahia, normalmente falam da história do Brasil de um modo tão geral, mas cada um de nós tem um pouquinho de conhecimento sobre a economia ao Longoria, sobre alguns personagens que são conhecidos. Quem não conhece Maria Quitéria, quem não conhece Maria Filipa,
Antônio... Meu Deus, fugiu o nome. Eita, como é o nome do cara, gente? Antônio Vieira. Antônio Vieira, cada um desses, Gregório de Matos, cada um desses personagens ilustres ao longo da história do Brasil e da história da Bahia. Né? A gente vai estudar um pouquinho de alguns fatos históricos que são importantes para a gente contextualizar a nossa história. Vamos falar sobre guerra também, não é meu assunto favorito, não gosto de guerra, gosto de paz, mas a gente tem que falar um pouquinho. E tentar entender um pouco sobre a complexidade da história de cada um desses territórios, né? Desses territórios que formam a história da Bahia, que formam o território da Bahia. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma série de elementos para contar a história da Bahia, desde os registros documentais, orais e arqueológicos, até o estudo sobre esses patrimônios, sobre essas tradições imateriais e imateriais, que a gente vai sempre focar no nosso curso. Que vocês, caso precisem dar uma informação para o turista, vocês têm elementos para falar sobre cada uma dessas coisas. E ao longo das próximas aulas, nós vamos estudar a história na Bahia, focando sobre a sua história de maneira mais ampla. Né? A gente vai começar estudando os tupinambás, depois vamos entender um pouquinho que essa história do baiano preguiçoso, do baiano que nunca fez nada, enfim, não faz sentido nenhum quando a gente estuda a história, o tanto de movimentos de resistência, de rebeliões, de quilombos, guerras, uma série de elementos que mostram a complexidade e a riqueza do território da Bahia. A gente vai falar também sobre o processo de conquista, né, e como a Bahia é importante no cenário nacional, principalmente no processo de independência, e depois vamos percorrendo alguns caminhos sobre a Bahia no século XIX e no século XX. É um pouco do que a gente vai estudar nas próximas 2 aulas. Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar hoje na aula de vocês. Eu vou encerrar a gravação, né, e a gente vai tentar resolver essas questões do Google Sala de Aula. Né? Então, agradeço a todos a presença. Vou deixar todo o material, todas as aulas, viu, gente? Vão ficar gravados no Google Sala de Aula.